dando aquelas dicas das coisas mais recentes que podem vir na nossa prova. Então eu gosto de deixar claro aqui, pessoal, que no processo administrativo o advogado postula em decisão favorável ao seu cliente, conforme a gente falou em aula, faz parte da atividade de advogado postular no direito administrativo. E já deixo claro também que o advogado contribui no processo legislativo. Ele vai lá e faz um projeto de lei, faz a nota dele lá, está fazendo um processo legislativo. São atividades inerentes à advocacia. O artigo 3A, também falamos em sala, que é aquela situação em que a atividade do advogado ela é singular e ela é técnica, e eu posso comprovar a minha notória especialização através do desempenho anterior da minha equipe, não é mesmo? E aí pulamos aqui para aquele momento em que fala que as atividades de assessoria jurídica e consultoria jurídica poderão ocorrer independentemente de que exista contrato ou uma procuração em favor do cliente. Independente, então, ela pode se dar de forma verbal, a assessoria jurídica e a consultoria jurídica, que são atos privativos de advogado, hein, gente? Quem não é advogado, bacharel, quem não é advogado não pode prestar assessoria jurídica e consultoria jurídica. O artigo 6º é aquele artigo que fala que não há hierarquia entre membros da magistratura, do Ministério Público e da advocacia. Não há hierarquia. Inclusive, todos têm que ficar no mesmo plano topográfico. Não tem mais a cadeirona do Mágico de Oz. O magistrado fica lá em cima naquela cadeirona. Como é que está embaixo, senhores advogados? Acabou isso, hein? Agora é todo mundo no mesmo plano topográfico na sala de audiência, nas sessões dos tribunais. Perfeito? E agora a gente corre aqui para o artigo 7º, que é tão importante, cai tanto na prova, né? Que é aquele artigo que fala dos direitos dos advogados. Eu exerço a atividade de advogado em todo o território nacional. Eu vou ter que fazer inscrição em outra seccional, que não é a minha, se eu tiver habitualidade. E a habitualidade é mais de 5 ações por ano. Ou seja, na sexta, não é possível, eu vou ter que fazer inscrição suplementar. Também terei que fazer a inscrição suplementar se eu for compor uma sociedade de advogados em outra seccional que não é a minha, onde eu tenho a minha inscrição principal. Meus amigos, rápidas palavras acerca da procuração. Se eu renunciar, eu deverei ficar durante 10 dias ainda respondendo o processo, a não ser que advenha um novo advogado no 5º, no 6º, 7º dia, aí eu estou desobrigado, porque eu não sou obrigado a trabalhar com outro advogado comigo por gosto do cliente. Eu falo, olha, eu não vou querer esse cara aqui para ficar fuxicando sobre as minhas petições para o cliente, eu não vou aceitar isso. Perfeito? Também é interessante lembrarmos que eu se cheguei num ato urgente e eu não tenho procuração, estou com o meu cliente aqui, geralmente o juiz fala assim, olha, tem 5 dias para juntar a procuração, você vai lembrá-lo que você tem 15 dias para juntar a procuração, prorrogável por igual período. Perfeito? Muito bem. O uso da palavra pela ordem. Eu tenho direito a usar a palavra pela ordem para corrigir erro que possa influenciar no julgamento, seja no processo criminal, civil, seja na sustentação oral, seja numa CPI. Eu uso a palavra pela ordem. Eu tenho direito a ficar em pé ou sentado em qualquer sala de tribunal, em qualquer ato profissional. É um direito meu, inclusive, entrar e sair, independentemente de pedir licença. Quem não viu aquela cena do magistrado falando, senta aí, senão eu vou encerrar a audiência, e o advogado falou, eu tenho direito de ficar em pé ou sentado nas salas de audiências e nos tribunais. Aliás, eu tenho direito de falar diretamente com o magistrado, independente de hora marcada, porque o magistrado não é dentista. Olha, doutor, sexta-feira, 14h30, está bom, eu vou agendar. Não, é no momento que você necessitar falar, respeitando, portanto, a ordem de chegada dos colegas que chegaram antes que você. Perfeito? Eu tenho direito, pessoal, de chegar a um lugar onde eu vou fazer um ato profissional e eu espero meia hora. Se a autoridade não chegou, eu peticiono e vou embora. É isso mesmo. Cuidado, se a autoridade estiver nas dependências, aí a gente vai ter que esperar, porque ele está lá para realizar o ato.
Seguindo, tem aquela questão da sustentação oral. Eu posso fazer sustentação oral da decisão do relator que julgou o mérito sozinho ou não deixou subir o meu recurso. E aí a gente elenca aqui os recursos, né? Apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações. É só lembrar o seguinte, pessoal, né? Não tem aqui agravo do instrumento. É só lembrar por exclusão, então, que o agravo do instrumento não ficou assegurado no Estatuto do Direito de Sustentação Oral da decisão monocrática do relator que julgou o mérito ou não deixou subir o meu recurso. Meus amigos, o que é crime de violação de prerrogativa do advogado? É aquele crime que quem violou as prerrogativas ficará de 2 a 4 anos detento, e ainda vai ter uma multa. Então a pena para violação de prerrogativa profissional, 2 a 4 anos de detenção e multa. Quais são as prerrogativas que, se violadas, elas vão fazer com que você remeta para o Ministério Público porque houve, em tese, um crime? É o artigo 7º, nos incisos 2, 3, 4 e 5. 7º, inciso 2, é a questão da busca e apreensão no escritório da advocacia. Lembra os requisitos da busca e apreensão? Eu lembro, né? O advogado tem que estar sendo investigado, acorre um membro da OAB, tem que ser delimitado, pormenorizado, justificado, não pode ser baseado exclusivamente na delação de alguém, e os outros dados, as outras informações que não estão pormenorizadas, permanecem protegidas pelo sigilo, né? E os equipamentos que foram feito ali a apreensão, quando forem para a delegacia para serem manuseados, vai ter que ter a presença da OAB, respeitado o prazo de 24 horas, salvo uma medida urgente, que o juiz fala, isso é urgente, tem que ser antes de 24 horas, mas vai ter que respeitar a chegada da OAB. O 7º, inciso 3, é o direito que eu tenho de falar com o réu preso, mesmo sem procuração pessoal e reservadamente, mesmo que seja um preso incomunicável. Os incisos 4 e 5, eles versam sobre a prisão do advogado. O advogado, num ato da vida dele, dando cavalo de pau de carro bêbado na rua, ou trabalhando, advogando, se ele for preso numa prisão em flagrante, ele vai ficar onde? Na sala de Estado Maior. Se não tiver sala de Estado Maior, ele vai para a prisão domiciliar, né? Prisão domiciliar. Se tiver geladeira cheia, internet boa, fica numa boa na prisão domiciliar, não é mesmo? Pois bem, senhoras e senhores, qual é a diferença das situações? Se eu prendo alguém advogando, acorre os membros da comissão da OAB. Agora, se eu prendo um advogado num ato da vida civil dele, é obrigatório comunicar. Um ato da vida dele, comunica. Estava advogando, acorre membro da OAB para acudi-lo. Perfeito? Vamos em frente. É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada de quem é ou foi seu cliente, sob pena de que ele seja excluído da OAB. Delação premiada, ele vai ser excluído da OAB. Aliás, quais são as situações que o advogado vai ser excluído? Ora, se ele tiver uma falsa prova para ingresso na OAB, ele vai ser excluído e o recurso não tem efeito suspensivo. Se ele perder a inidoneidade, vai ser excluído da OAB. Ou, se ele praticar um crime infamante, também vai ser excluído da OAB, assim como o caso de que ele venha a fazer uma delação premiada, também vai ser excluído da OAB. Suspensão é dinheiro. Lembra que eu falei? O advogado que locupletou, que deixou de prestar contas, e aquele que pegou uma importância para aplicação desonesta. Dinheiro é suspensão. E aí tem o FRICA, lembra que eu falei do FRICA? Fraudar a lei com terceiros, reter autos, extraviar autos, tudo suspensão. Inépcia profissional, suspensão. Conduta incompatível com a advocacia, suspensão. E chegamos na questão do assédio sexual, do assédio moral e da discriminação, que a sanção a que se aplica é a suspensão. Assédio, suspensão. O assédio moral e o assédio sexual
necessariamente ocorrem quando o advogado está trabalhando no ambiente de trabalho, no escritório, na sociedade de advogados, né? Aquele advogado que diminui o estagiário, os outros colegas mais jovens, as colegas mulheres. Isso aí é assédio moral, assédio sexual e a discriminação. Tudo isso, suspensão. O assédio moral, gestos, palavras, conduta que tragam humilhação à vítima. O assédio sexual, sem que haja a anuência da vítima, gestos, palavras que tragam constrangimento à liberdade sexual. Já a discriminação não precisa estar num ambiente de trabalho do advogado. Aí é uma humilhação em razão da cor, da raça, da etnia, da condição de gestante, da condição de idoso, de ser o caso de ter uma portador de deficiência. Isso tudo é discriminação e a pena é a suspensão de 30 dias a 12 meses. Estagiário faz home office somente se tiver em pandemia, que a gente chama de dorm office, né? O estagiário está lá no dorm office dele, né? Só na pandemia. Já o advogado, ele tem o sistema de trabalho presencial, misto ou home office, teletrabalho. Sim, para o advogado funciona. Qual é a jornada de trabalho do advogado? 4 horas por dia? Não te pertence mais, querido. 8 horas por dia, 40 semanais, é a jornada de trabalho do advogado empregado. O advogado empregado, ele está dispensado de prestar trabalhos que sejam fora do teu contrato de trabalho, aquele favorzão para o chefe, né? Ou vem cá, você não vai na delegacia tirar o meu sobrinho que foi preso lá? Fala, mas isso não tem nada a ver com o nosso contrato de trabalho. Ah, vai lá, vai, né? Você está dispensado disso. Lembrando que o advogado tem a independência profissional, né? Eu não sou obrigado a ter comigo um outro advogado porque o cliente quer. Eu não sou obrigado a imprimir a causa uma conduta que o cliente quer. O cliente fala, eu sou bacharel, eu quero que o senhor faça um mandado de insegurança aqui para mim. Você fala, não, eu sou advogado e eu vou fazer uma tutela antecipada, porque isso, por causa daquilo. Você explica as razões e você vai tomar a conduta que você acha adequada, imprimir a causa o que você achar que é pertinente, não se subordinando às razões do cliente. Perfeito? Vamos em frente aqui, sociedade de advogados. O sócio é o casamento, uma por seccional. O associado é o tico-tico, eu vou me associar com quantos eu quiser. Está no artigo 17A e o sócio é o artigo 15. Meus amigos, o nome da sociedade não pode ter nome de fantasia, né? Anjos da lei, sociedade de advogado, né? Vademé com sociedade de advogado. Não, tem que ser o nome da gente, né? Palma, Ramos e Miqueirino, sociedade de advogados. É o nome da gente, não tem como mudar. O sócio faleceu. Permanece o nome do sócio falecido se houver previsão do contrato. Do contrário, não permanece, tá bom? Muito bem. Tem a sociedade simples, que é a sociedade unipessoal. E tem a sociedade, que é aquela de a sociedade simples de 2 ou mais advogados. Então, sociedade unipessoal, 1 advogado. Sociedade simples, 2 ou mais advogados. Por que existe a sociedade unipessoal? Porque o sócio de uma sociedade simples, ele responde subsidiária e ilimitadamente por danos ao cliente. O sócio de uma sociedade simples, ele responde subsidiária e ilimitadamente por danos ao cliente. Perfeito? Muito bem, segue a vida que segue, né? Eu já falei para vocês que um advogado que seja funcionário público, desde que não seja num regime de dedicação exclusiva, ele poderá ser o sócio gestor da sociedade, que é o meu caso, né? Eu sou um advogado público, sou funcionário público e posso ser o gestor da minha sociedade. Muito bem, vamos falar um pouquinho de honorário. Quando a gente fala de honorário, eu já gosto de falar do artigo 24A, que diz o seguinte: no caso de bloqueio universal de bens do cliente, eu, advogado, requererei e poderei solicitar a liberação do montante de até 20% para despesas com advogado e despesas do processo.
A exceção ao caso da liberação do montante de 20% é a lei de Tóxico. Na lei de Tóxico não vai ter o arreguinho aqui de liberar até 20% para pagar advogado. Essa liberação acontece em autos apartados que tramitam sob o manto do sigilo. Ele não tem dinheiro, vai ter que vender o bem. O bem vai para a asta pública, paga o advogado e o que sobrar deixa depositado em juízo. Perfeito? Muito bem, senhoras e senhores. Quais são os tipos de honorário? Contratual ou convencional, arbitramento, sucumbência e honorários, aqueles assistenciais que acontecem na Justiça do Trabalho. Como que é a forma de pagamento do honorário contratual? 1/3 na assinatura do contrato, 1/3 quando sai a sentença e o resto ao final. Por arbitramento, o juiz que vai arbitrar, ele vai observar o valor da causa, a proporcionalidade. Cuidado com essa palavrinha proporcionalidade, vai te ajudar. Você tem que ver quem trabalhou mais vai receber mais. E por fim ainda tem a tabela de honorários da OAB. A sucumbência pertence ao advogado, mas ela é uma verba disponível, negociável, pois assim julgou o STF. O honorário assistencial só acontece na Justiça do Trabalho. Pois bem, senhoras e senhores, vamos para frente aqui falar um pouquinho sobre a OAB. A OAB criou câmaras de mediação e arbitragem para dirimir problemas sobre sociedade de advogados. Isso acontece no âmbito do Conselho Federal e também acontece nas seccionais. Perfeito? Muito bem. Quem compõe a OAB, no Conselho Federal da OAB? Quem compõe é a delegação formada de 3 conselheiros federais e o voto é por delegação. O ex-presidente faz parte do Conselho Federal, tendo direito apenas para voz. Lembrando que a Federação do Instituto dos Advogados Brasileiros e o Instituto dos Advogados do Brasil ganharam voz lá no Conselho Federal da OAB. E aí o Conselho Seccional, que é aquele a quem compete a inscrição, Conselho Seccional, faz a tua inscrição da pessoa jurídica, a tua inscrição da tua pessoa física, cria o Tribunal de Ética que julga os advogados, não é mesmo? E cria a subseção e a Caixa de Assistência. Tudo que é gravíssimo na OAB, o quórum é de 2/3. Exclusão do advogado, o quórum é 2/3. Não deixar um advogado se inscrever porque ele é inidôneo, quórum de 2/3, exatamente. Cuidado que a subseção não tem personalidade jurídica própria, tem que ter ao menos 15 advogados para ser criada, e se tiver mais de 100 advogados, vai se criar o Conselho da Subseção. E a Caixa de Assistência dos Advogados presta assistência aos inscritos, recebe metade do valor da anuidade que é destinada para a seccional, e ela tem lá aquela questão de que presta assistência aos inscritos através, por exemplo, de uma previdência privada. Vamos falar um pouquinho da incompatibilidade do impedimento. A incompatibilidade e proibição total para o exercício da advocacia, enquanto que o impedimento é proibição parcial, uma vez que eu não posso advogar contra a fazenda que me remunera. E o parlamentar? Parlamentar privado. O que é isso? O parlamentar pode advogar? Sim, desde que seja exclusivamente na iniciativa privada. Lembrando que o docente de curso jurídico ficou fora, ficou com o arrego. Ele, se for remunerado pela União Federal, for um professor de uma universidade federal, do curso de Direito Civil, Penal, tal, ele pode advogar contra a fazenda que o remunera. E a incompatibilidade? Para quem que ela serve? É a nossa musiquinha. É o governador e o membro da mesa, mas que beleza, o juiz, o promotor e o assessor, o diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, o auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira. E a exceção, eu digo na moral, inciso 2, o juiz eleitoral. Vamos cantar todo mundo? Ai, tô com vergonha. Vai lavar essa cara, desgraça, pelo amor de Deus. Vamos cantar o nosso rapzinho, atenção. 3, 2, 1 e governador. E o membro da mesa, mas que beleza, juiz e o promotor, e o assessor, o diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, o auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira, e a exceção, inciso 2, juiz eleitoral. Perfeito? O juiz eleitoral ele não ficou incompatível porque ele é oriundo da advocacia e é o juiz eleitoral do TRE do estado de Goiânia, por exemplo.
Tá? Lembrando que lá no juizado especial tem o juiz leigo. Se for um advogado, o juiz leigo não fica incompatível. Ele só não pode atuar ali naquele juizado onde ele é o juiz leigo. Infelizmente passou aqui os nossos 20 minutos, o que é gostoso passar rápido. Meus amigos, treino duro, jogo fácil. Treino duro, jogo fácil. Leiam a lei seca, que é o tendão de Aquiles dos examinandos. Com as nossas aulas, lendo a lei seca e ainda fazendo as questões que já passaram, você fica invencível. Disciplina é liberdade. Fazer o que precisa ser feito, independente de vontade ou inspiração. Porque aqui no IGD, meu amigo, aqui é corpo fechado, aqui é peito de aço, aqui é couro duro, eles não vão nos derrubar. Muito sucesso, fiquem com Deus.